Olá, amigos da Corrente de Orações pela Paz no Brasil e no mundo. Mais uma vez, com muita alegria e gratidão no coração, estamos reunidos para o nosso bate-papo das quintas-feiras. Aquela conversa, não? Informal, junto com as nossas queridas amigas, a Laura Mafra, a Jane Azevedo, e, obviamente, amparados pelos nossos irmãos, bons amigos espirituais desencarnados, envolvidos, então, neste clima de bate-papo, de confraternização, que nós já combinamos que qualquer dia cada uma de nós vai trazer um cafezinho e um bolinho para este Ah, encontro que do delícia. bate-papo de quintas. Então vamos imaginar que este cafezinho, no momento, faz parte do nosso bate-papo, envolvidos nessa alegria, nesta confraternização, e vamos orar. Senhor da vida, Mestre Jesus, Anjo Ismael e Pai João, mais uma vez somos gratos por aqui nos reencontrarmos neste momento de descontração, de um bate-papo fraterno, mas nem por isso menos importante ante os ensinamentos que aqui serão compartilhados. Rogamos a presença da espiritualidade amiga, que ampara a nossa querida corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo, que neste momento nos intua nos nossos estudos. Que a palavra de esclarecimento seja colocada e compreendida em cada coração amigo. Que a tua paz, Senhor, permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Envolvidos, então, nestas boas vibrações, nós passamos os comentários de hoje para a nossa querida amiga Jane Azevedo. Ah, que bom. Olá a todos. O nosso assunto do nosso bate-papo hoje é um assunto muito interessante, é o Auto de Fé de Barcelona, do dia 9 de outubro de 1861. O Auto de Fé de Barcelona foi uma expressão, né, que o Kardec adotou para se referir à queima de livros espíritas em praça pública em Barcelona, na Espanha. Então a gente vai falar aqui um pouquinho, algumas coisas que eu dei uma olhada, depois as nossas irmãs vão dar o complemento aí, porque o nosso bate-papo é assim, é um conjunto. Eu falo um pouquinho mais, mas todo mundo entra aí, senão não era, seria um bate-papo muito gostoso. Adorei o cafezinho, Carla. Ai, que delícia, adoro café. Esse termo auto de fé de Barcelona foi utilizado por Kardec num artigo que ele escreveu na Revista Espírita com o título O Resto da Idade Média, se referindo, né, a esse ato de queima dos livros. Então a história foi mais ou menos assim, lembrando que no início de 1861 foi lançado o Livro dos Médiuns, né? E em outubro, praticamente no final do ano, quase finalzinho do ano, é que houve esse ato de fé que foram queimados os livros. Então, Maurício Lachatre era um editor francês que achava-se estabelecido em Barcelona, ele era muito amigo de Kardec. E ele tinha uma livraria em Barcelona. Então, quando ele solicitou ao Kardec uma quantidade de livros para ele levar e vender em Barcelona, né? A Kardec imediatamente providenciou, separou os livros que ele achava interessante e ele levou. Mas quando os livros chegaram em Barcelona, eles foram apreendidos na alfândega, né? Então, por ordem do bispo Antônio Palau Termes, sobre a alegação, né, de que a Igreja Católica era universal e os livros sendo contrários à fé católica, o governo não podia consentir que eles entrassem, porque iam perverter a moral e a religião nos outros países. Agora, vê, livros que só falam de amor, da palavra do Cristo, explicação dos espíritos, dos textos evangélicos, iam perverter a moral. Isso é uma insanidade, né? Bem, o mesmo bispo recusou-se também a devolver os livros, né? A reexportar as obras apreendidas, condenando a destruição pelo fogo todos os livros.
Então, o Auto de Fé de Barcelona foi no dia 9 de outubro, na esplanada de Ciudadela, em Barcelona, às 10h30 da manhã. E a gente tem aqui uma lista transcrita de Kardec na Revista Espírita da época, dos livros que foram queimados. Eu acho interessante falar que eu não sabia, eu sabia que eram livros espíritas, não sabiam quais. Então, assim, as revistas espíritas dirigidas por Kardec, a revista espiritualista de Pierrard, o livro dos espíritos, né, de Kardec, o livro dos médiuns, o que é o espiritismo, de Kardec também, esses últimos, fragmento de sonata atribuído ao espírito de Mozart, carta de um católico sobre o espiritismo pelo Dr. Grant, e a história de Joana d'Arc, atribuída ao espírito de Joana d'Arc pela médium Hermante Durfort, e a realidade dos espíritos demonstrada pela escrita direta pelo barão de Guldenstubble. Então, foi um dos últimos atos de fé da nossa história. Ao queimar esses livros, não conseguiram destruir o ideal, né? Ao contrário, o fogo resultou numa fumaça que subiu ao alto e espargiu. As ideias, o ideal e a difusão fortificaram esse ato inquisitorial, né? E o professor Rivail, que é Kardec, ele solicitou com diplomacia pertinente, né, como era de praxe, que lhes fossem devolvidos livros, já que não era permitido, né, ter esses livros por lá. E o bispo Dom Antônio Palau de Termens, ele replicou agressivamente e impropriamente. Ele falou o seguinte: o governo não pode permitir que tais obras pervertam a moral e a religião dos países, né? Então, assim, ele foi muito autoritário. E o que aconteceu? Eu vou ler para vocês aqui. Então, o movimento foi o seguinte: na cena entrou um sacerdote encapuçado, lembrando que a Santa Inquisição tinha terminado na Espanha em 1834, já estávamos em 1861. Entrou em cena um sacerdote encapuçado, levando uma das mãos a cruz e na outra uma tocha acesa. Segue-se um escriba encarregado de lavrar o ato do auto de fé, um servidor deste, um empregado superior da administração da alfândega, um agente da mesma representando o proprietário das obras condenadas. Então, finalmente, 3 funcionários da alfândega que depositam os livros no local, preparando a fogueira, que com ele se faria empregado essa estudada solenidade, né? E engraçado que muita gente em volta gritou, vaiou muito essa atitude. Eles foram muito vaiados, né? E eles gritavam abaixo a Inquisição, porque já não existia mais, fazia pouco tempo, e ninguém suportava mais uma situação dessa, né? E Kardec, em decorrência desse ato, ele comentou o seguinte: graças a esse zelo prudente, todo mundo na Espanha vai ouvir falar do Espiritismo e quererá saber o que é. É tudo o que desejamos. Pode-se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam em lugar de abafá-las. As ideias, aliás, estão no ar e não há Pirineus bastante altos para detê-las. E quando uma ideia é grande, generosa, ela encontra milhares de peitos para aspirá-la. Esse é do Kardec, né? E eu também achei interessante um artigo do Vinícius Lima, que é da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ele é educador da área das lideranças espíritas. Então ele fala o seguinte, que Kardec se surpreendeu, né, pelo fato infeliz da queima em pleno pós-revolução industrial, sobre os ecos do iluminismo e revolução científica dos séculos anteriores naquela fogueira medievalista. Então, é uma coisa velha, antiquada, fazendo no momento que ali a Europa estava, vamos dizer, numa nova era, né? Já não se entendia mais isso já era uma coisa legal. O nobre educador da nova era destaca em A Revista Espírita o seu estranhamento em relação à imprensa, citando textualmente o periódico Siècle, que não considerou o fato do ponto de vista que merecia, fosse como questão de direito internacional, fosse de arbitrariedade jurisdicional da Igreja,
e flagrante desrespeito à propriedade de quem pedir a remessa das obras naquela operação comercial, né? No caso, Maurice Lachâtelet, o Livet, o editor, eles queriam de volta, eles levariam novamente para a França, mas não devolveram e queimaram. Tal periódico jamais se furtou a fazer crítica às mesas girantes e ao espiritismo. Esse periódico que eu falei, Siècle, eles nunca falaram, nunca deixaram de falar mal e críticas negativas das mesas girantes. Sempre falaram mal, criticaram pesado o espiritismo. Mas neste momento, eles não se escandalizaram com esse fato, que atentava contra o ideário francês, que era sintetizado da tríade liberdade, igualdade e fraternidade. Kardec era muito inteligente, então ele fez essa analogia. Criticaram tanto o espiritismo, as mesas girantes, tão pesado, e agora uma arbitrariedade dessa, eles não falaram nada, né? Pelo contrário, eles utilizaram com sarcasmo o que ocorreu. O bispo católico, jamais referido nominalmente por Kardec em A Revista, mandatário da queima das obras espíritas, Antônio Palau Termes, ele desencarnou. E após a morte, o sacerdote se comunicara na Sociedade Espírita de Paris de forma espontânea, como registra Kardec na Revista Espírita de agosto de 1862, na seção de necrologia. Então, se esse ato foi em 1861, em agosto de 1862, esse bispo entrou em comunicação como espírito na sociedade lá onde Kardec dirigia, em menos de um ano ele desencarnou depois desse ato, né? Naquela comunicação, o espírito se descreve como um ex-bispo. Olha que interessante. E naquele momento, um penitente, que quer dizer alguém arrependido dos seus erros. Informara também que o homem que voluntariamente vive cego e surdo de espírito, como outros o são do corpo, sofrerá, expiará e renascerá para recomeçar o labor intelectual que a sua preguiça e o seu orgulho levaram a evitar. Quer dizer, totalmente já modificado o espírito do bispo, imediatamente ele deve ter recebido o amparo dos benfeitores espirituais e orientaram que aquilo que ele fez era coisa de Deus, não era nada errado, que ele tinha que ajudar, né? E aí imediatamente ele se arrependeu. Já na vida espiritual começara a sua expiação e vinha demonstrar as suas mudanças de perspectiva. Interessante, né? É digno de nota o tratamento respeitoso que Kardec deu ao relato do espírito. Kardec agiu como um verdadeiro espírita e recomendou em seu comentário: espíritas, perdoemos-lhe o mal que nos quis fazer. Como quereríamos que as nossas ofensas nos fossem perdoadas? E oremos por ele no aniversário do Auto de Fé, 9 de outubro de 1861. Façamos isso, que ele receba, assim como todos os detratores da doutrina espírita, o nosso perdão, o nosso amparo, o amparo dos espíritos benfeitores e o auxílio da misericórdia de Deus. É lindo, né, gente? É muito bonito. E para encerrar, eu vou dizer que, citar aqui umas palavras seguintes. Espíritas, irmãos, não esquecemos deste dia para que não ignoremos os testemunhos espíritas da primeira hora, vividos por Allan Kardec, e não deixemos de nos inspirarmos em sua vida e obra, chave de entendimento espiritual da época proposta por Jesus e da lei natural no seu conjunto para o nosso estágio evolutivo. Não guardemos qualquer rancor e trabalhemos as nascentes de nossos corações para nunca figurarmos em posições extremistas e intolerantes. Dialoguemos com todos e defendamos a doutrina espírita no campo das ideias, sem fazer acepções de pessoas, grupos ou instituições. Que assim seja. É isso que eu trouxe, né? É um fato bacana, eu acho que quem puder depois pode até aprofundar mais, porque é muito interessante a conduta do Kardec, né, durante a vida do bispo e depois. E o livro, o filme de Kardec também é muito interessante, ele fala alguns diálogos que Kardec teve, né,
com os religiosos da Igreja Católica, e é muito, eu acho o filme muito rico nessa parte também, muito interessante, muito bacana. Agora deixo com vocês, minhas queridas, para acrescentar aí. E o que eu gostaria de comentar também é que essa foi a maior propaganda que o Espiritismo poderia ter, né? Foi a maior propaganda. E eu não li nada assim antes do bate-papo, mas parece que existe, não sei se é nas obras da codificação ou se é na revista espírita, algum fato noticiado de que o Kardec questionou, né, teria questionado, não sei se São Luís ou se algum outro espírito da sociedade, por que a espiritualidade teria permitido que isso acontecesse, se o espiritismo era para ser divulgado. Aí o espírito teria respondido, depois se alguém de vocês souber com mais detalhe, né, complementa, teria respondido, né, não, aguarde, né, a gente sabe o que está fazendo, né, deixa ele queimar os livros, depois você vai ver o que acontece, e realmente foi o que a gente vê até hoje, né, quando tem alguma coisa proibida, todo mundo quer ver, todo mundo quer ouvir, todo mundo vai lá, pesquisa, compra, porque todo mundo fica curioso. Opa, exatamente. O que é tão proibido assim? Vamos ver, né? As pessoas gostam. Então, isso foi uma grande propaganda para o espiritismo. Escutando tudo que a Jane nos trouxe e nos reportando a atualidade, nós conseguimos ver que, apesar desses atos, né, considerados como um auto de fé por Kardec, apesar da Inquisição ir tão longe, graças a Deus, nós ainda encontramos essa intolerância religiosa nos dias de hoje, né? Por incrível que pareça, e não atinge exclusivamente aos espíritas, não. Nós encontramos aí atualmente atos de intolerância religiosa em todas as crenças, em todas as filosofias. Graças a Deus, num número bem menor, né? São situações pontuais, são situações, mas que não deixam de acontecer. Então, em relação ao comentário da Laura, assim, que Kardec teria questionado por que, né, a necessidade, nessa revista espírita de novembro de 1861, tem uma passagem do Santo Agostinho que ele diz: era necessário que algo ferisse violentamente certos espíritos encarnados, a fim de que se decidissem a ocupar-se desta grande doutrina que vai regenerar o mundo. Nada é feito inutilmente em vossa terra. Nós que inspiramos o Auto de Fé de Barcelona, sabíamos perfeitamente que assim agindo daríamos um grande passo à frente. Então, quando a gente encontra na doutrina espírita não aquele consolo, como algumas vezes tem comentado, aquele consolo de quem tem pena, pobrezinho, está sofrendo. Não, quando nós encontramos na doutrina espírita o consolo pelo esclarecimento, essa nota de São Luís faz sentido. Às vezes o mal é o remédio, às vezes aquilo vem para nos sacudir, mas a gente só consegue entender isso depois que passa, né? Depois que a tempestade sai e a gente sente a presença da luz do sol renovando, tudo brotando novamente. Então, quando hoje nós olhamos estas tentativas, esses atentados a quaisquer segmento religioso, isso mexe conosco, porque nós nos lembramos deste período, nós nos lembramos do período em que, pela Inquisição, os médiuns considerados bruxas eram queimados nas fogueiras. Os médiuns considerados curandeiros eram queimados nas fogueiras.
Então, quando nós voltamos ali e os livros de Kardec são queimados, e nós lembramos disso hoje, quando nós olhamos o noticiário de igrejas sendo queimadas, de padres, freiras sofrendo homicídios, inclusive, sendo mortos porque expressam a sua crença, nós lembramos do alto da fé, porque nós sofremos isso e nós não queremos que isso aconteça mais. Mas, como diz Santo Agostinho, é preciso que nós tenhamos um posicionamento, né, de não termos vergonha de dizer: eu sou cristão. Eu sou cristão, eu defendo a minha doutrina, eu sou cristão espírita, eu sou católico, eu sou evangélico. Nós temos que ter essa postura e não termos medo, porque somente na coragem da nossa fé é que nós vamos fazer com que as verdades do Cristo sejam realmente vivenciadas, ainda neste mundo de expiações e provas, vivenciadas pelo respeito, porque sem respeito nós não conseguiremos chegar ao amor ao próximo. Então, certa vez, um amigo espírita disse assim: vamos transformar o dia 9 de outubro não num auto de fé, mas num ato de fé. Eu digo: vamos. E o que nós vamos fazer? Eles, nós vamos divulgar a doutrina dos espíritos. Eu digo: de que forma? E ele disse: quem puder, deixe num lugar público uma obra espírita. Deixe, esqueça lá uma obra. Quem não puder deixar um livro, deixe um texto, copie até a mão, para não sair caro de fazer uma cópia, copie e deixe uma mensagem. Naquela semana que envolver o dia 9 de outubro, eu achei aquilo fantástico, porque me lembrou de um texto que eu vi, numa reportagem espírita, que começava assim: esqueça Kardec. E eu levei um susto, né? Eu digo: gente, que isso? Esqueça Kardec. E é como a gente diz aqui, né? Era proibido, todo mundo foi saber do que se tratava. Uma revista espírita, não, um site espírita que trazia aquela mensagem: esqueça Kardec. Eu digo: é agora que eu vou ler, né? Quero saber do que se trata. E a ideia era exatamente essa: esqueça Kardec no banco do ônibus, no metrô, na farmácia, na feira, no supermercado. Esqueça uma obra de Kardec. Alguém há de encontrar. Assim como conta naquele filme E a Vida Continua, de alguém que ganhou o livro dos Espíritos, né? Ou que encontrou e desistiu de se suicidar. Então, muitas vezes, nós esquecermos uma obra, um texto de Kardec, de Chico Xavier, em algum lugar, quem sabe, não possa salvar a vida de alguém e fazer refletir sobre a importância de mantermos a coragem da fé. Nessa mesma revista espírita, de novembro de 1861, tem um depoimento de Dolete, creio que não seja essa a pronúncia, mas estou trazendo para vocês assim, que diz assim: sobre o auto de fé de Barcelona, o amor da verdade deve sempre fazer-se ouvir. Ela rompe o véu e brilha ao mesmo tempo por toda parte. O Espiritismo tornou-se conhecido de todos. Logo será julgado e posto em prática. Quanto mais perseguições houver, tanto mais depressa esta sublime doutrina alcançará o apogeu. Seus mais cruéis inimigos, os inimigos do Cristo e do progresso, atuam de maneira que ninguém possa ignorar a permissão de Deus, dada àqueles que deixaram esta terra de exílio, de voltarem aos que amaram. Ficai certos, as fogueiras apagar-se-ão por si mesmo, e se os livros são lançados ao fogo, o pensamento imortal lhes sobrevive. Dolete, nota de Kardec: este espírito, tendo se manifestado espontaneamente, disse ser o de um antigo livreiro do século XVI.
Que Então bacana. vejam, né? Os livros podem ser rasgados, as pessoas podem ser humilhadas, podem ser condenadas, podem ser caladas, mas o pensamento, o espírito da verdade, o espírito livre, a essência do Evangelho de Jesus, aquilo que Deus criou, que somos nós, o espírito, este permanece livre junto com as suas verdades. E que tenhamos a coragem da fé de, em espírito, continuarmos vivenciando e divulgando o Evangelho de Jesus. Muito legal, né? Muito bom, gente, muito bom. Que doutrina fantástica, fantástica. Fantástico. Assim, é uma doutrina que ensina a gente a se amar, né? A se aceitar, porque aquele questionamento do Paulo de Tarso, né? Eu sempre esqueço exatamente as palavras, mas é algo mais ou menos como, né? O que eu não quero, eu faço, e o que eu quero, eu não faço, uma coisa assim, né? Porque a gente tem a consciência, sabe o que é certo, a consciência, a gente estuda, a gente lê, mas se pega fazendo o contrário. Aí vem esses livros, esses ensinamentos, essa doutrina, mostrando que a natureza não dá saltos, mostrando que a gente está caminhando para a luz, mostrando que o esforço ele é diário, ele é contínuo, né? E o espírito ele vai se depurando aos poucos. Então isso dá uma estimula o perdão e o auto-perdão, né? Por exemplo, a questão do bispo, né, que queimou livro, atacou, desencarnou, um ano depois ele estava lá. Exatamente. Um ano depois ele estava lá, dando a cara a tapa, reconhecendo que, olha, fui orgulhoso, fui insensato, né? Estou aqui, né? E estou reconhecendo que vocês estão certos, né? Olha a questão do perdão. E do auto perdão, de falar, poxa, eu errei, né, por ignorância, por desconhecimento, agora eu vou tentar acertar. Doutrina maravilhosa, né, e a gente traz algumas tendências que às vezes a gente se escandaliza com algumas atitudes, né, como essa da queima dos livros, como hoje em dia, até hoje, pessoas atacando, né, essas pessoas que estão queimando igrejas hoje, que estão atacando hoje, quando passar para o outro lado, que elas caírem a ficha delas, aí elas, meu Deus, o que foi que eu fiz? Como que eu pude? Né? E são pessoas que vão precisar do perdão das vítimas ou do perdão da sociedade. Né? Então, a gente vai... Quem garante que nós três aqui não estávamos lá aplaudindo e jogando, né, gasolina lá na tocha para o livro queimar? Né? Por isso que a gente não lembra, graças a Deus. Pois é. Então, a gente deve sim, né, ter essa questão da compreensão, né, e essas pessoas foram instrumentos da divulgação espírita. Foram um grande instrumento de divulgação. Eu acho que tudo, acho não, né? A gente tem certeza que tudo que vem de Deus, de Jesus, dos benfeitores, tudo é um caminho assim, um caminho mais do meio, né? Uma coisa mais ponderada, mais serena. Se a gente deve até se analisar, se a gente está tendendo para uma coisa muito extrema, muito assim exaltada, muito exagerada, já não é do Cristo. Ele é o nosso modelo e guia. Então, ele mostrou que a serenidade, ponderação, equilíbrio, harmonia é isso. Então, quando a gente vê que algumas pessoas se mostrando histéricas, fanáticas, violentas, intolerantes e se acham do Cristo, não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Jesus era a doçura, a encarnação do amor, da doçura, do perdão. Então,
se ele se deparar numa situação dessa, eu acho que ele vai ficar como ele ficou a caminho da cruz, né? Só observando e pedindo a Deus, olha, perdoa, que eles não sabem o que fazem, porque vai discutir com a pessoa dos extremos, nem é exagerando demais, nem omissa, aquela coisa do meio, né? Aquele equilíbrio. Bom, depois desse bate-papo tão gostoso, tão aconchegante, tão instrutivo, a nós só resta agradecer. Agradecer pela oportunidade, agradecer pela espiritualidade, e eu convido a todos para, junto conosco, fazer a nossa prece de encerramento de mais este bate-papo. Divino Mestre Jesus, amigos espirituais, nosso anjo Ismael, Kardec, grande benfeitor da humanidade, rogamos o amparo para o nosso trabalho, para a nossa vida, que nossos esforços sejam redobrados em todos os momentos, para que possamos sempre vencer as dificuldades, como Kardec, na época, venceu a perseguição e a rejeição, e hoje nós estamos vendo essa doutrina trazer tanto consolo a todos nós. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, e que a espiritualidade amiga permaneça conosco. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja.